Bem, irmãos, continuando aqui, vamos para o tópico 1. Como o corpo ressuscitará? Nós temos aqui uma pergunta bem interessante. Diz aqui que a palavra vem nos dizer que sempre o corpo humano ele vai morrer. Alguns morreram aos 20 anos, outros aos 40, outros aos 100. Como esse corpo vai ressuscitar? Como morreu, né? A palavra leva-nos a entender que não, leva-nos a entender que haverá uma transformação nesse corpo, né? Que esse corpo, ele, após ressurreto, aí nós vamos entender que Deus ele vai requerer todos os corpos, o mar, os seus corpos, a terra. Deus ele vai requerer todo o corpo, de todos que morreram. Para quê? Para que esse corpo seja revestido de incorruptibilidade. Então nós podemos entender que um corpo que era corruptível e que com essa corrupção que a palavra fala que o preço do pecado é a morte e a decadência, o homem sofre desde o afastamento de Deus, como nós dissemos, como Adão saiu ali do jardim do Éden. Ele começou a viver uma decadência não só espiritual, moral, mas também física, né? Quando o homem se afasta de Deus, existe um momento em que Deus fala que a terra estava como Sodoma e Gomorra ali, né? Eles estavam se dando em casamento, estavam totalmente pensando somente no seu próprio umbigo e se afastaram de Deus. Então, os homens eram basicamente animais pensando na sua própria sobrevivência. Então, como longe de Deus nós tendemos a uma decadência, quando nos aproximamos de Deus, tendemos a evoluir, a estarmos sempre no processo de melhoria. Então, esse corpo, após a ressurreição, Deus vai revesti-lo de incorruptibilidade. Isso dos justos, né? Os corpos dos justos serão revestidos. E assim como nós temos o exemplo em Cristo, quando Jesus ele estava ali ressurreto, andando no meio dos seus, ele estava num processo de glorificação. E podemos entender que durou uns 40 dias que ele andou ali na terra e ele ascendeu ao céu, né? Nós vemos que Jesus, ele, em um momento, ele se alimenta após a sua morte. Outro momento, ele atravessa uma parede. Em outro momento, ele sai flutuando nas nuvens, né, irmão? Então, você imagina aí qual que vai ser a beleza desse corpo que Deus tem preparado para nós. Então, essa alegria de vivermos essa glória tem que estar no seu coração. E o tópico 1 e 2 vem falar do gozo versus tormento eterno, né? Aqui diz, a alma e o corpo dos ímpios serão punidos no inferno. E isso, irmãos, é algo que é mal entendido algumas vezes. Nós precisamos entender que o lago de fogo, ali citado em Apocalipse, né, ele é um processo final. Sabe por quê? Eu vou te dizer que o lago de fogo e o inferno não é o mesmo lugar. Você vai falar, irmão, como que é isso? É verdade, irmão. Porque como que o inferno vai ser lançado dentro dele mesmo? Porque a palavra fala que o inferno e seus anjos serão lançados no lago. Então, estamos falando de uma coisa e outra de outra. O inferno, ele foi preparado para o inimigo e para os seus anjos. E com isso nós precisamos entender que esse tempo de espera do ímpio no inferno, o Seol, né, lugar de tormento, lugar de, digamos assim, vamos colocar da seguinte maneira: um preso, ele é pego em flagrante no roubo de um banco, por exemplo. Foi lá, prenderam em flagrante. A sentença ainda não foi dada, mas que ele é preso, que ele estava cometendo um crime, isso é fato. O que acontece com esse preso? Ele vai para um lugar de espera até o seu julgamento ocorrer. E após o julgamento, a sua sentença final. Então nós entendemos que o inferno é esse lugar onde os ímpios estão esperando uma sentença final. Amém? Então é porque os irmãos entendam, porque há um entendimento muito errado e exigem divergências
nessa área de entendimento. Então, irmão, porque a palavra fala que Deus vai requerer do inferno. Então, se Deus vai tirar do inferno para julgar, então quer dizer que o inferno não é o lago de fogo. Então você entende que o inferno é um processo, é um tempo, e o lago de fogo é outro. Amém? Até aqui que os irmãos vão estar entendendo esse processo. Vamos falar aqui um pouquinho, irmãos, o corpo ressurreto do justo usufruirá do gozo eterno. Por outro lado, o corpo do ímpio sofrerá tormentos eternos, que está em Mateus 25 e 46. Peço aos irmãos que estejam dando uma lida nele após o vídeo, né? Para os irmãos entenderem um pouco desse processo. Então, até aqui, tópico 1, né? E eu vou partir agora para o tópico 2 no próximo vídeo.